Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Tu és bem-vindo aqui, este lugar é teu. Visita as nossas almas. Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus, eu sou livre. Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo aqui. Este lugar é teu, visita as nossas almas. Poder do alto vem, aviva os corações, traz liberdade a todos nós. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus está aqui, eu sou livre. Quando o Espírito de Deus se move em mim, eu sou livre. Muito boa noite para você que nos acompanha pela TV Canção Nova. Está começando mais um programa Reinflama especial, mês de janeiro, direto da Canção Nova em Aracaju. Estamos num lugar muito especial, que você vai ver pelas imagens aí. Nós estamos numa casa de retiro, uma casa da comunidade, que é cuidada pela comunidade servos de Maria do Coração de Jesus. Uma comunidade que tem a fundação lá na Paraíba, a casa-mãe em João Pessoa, no interior também da Paraíba, e que tem espalhado pelo Brasil e por alguns países do mundo inteiro, e faz um trabalho maravilhoso. E aqui em Aracaju não é diferente, eles cuidam dessa casa de retiro, onde nós, a Canção Nova, por algumas vezes já fizemos nosso retiro de compromisso, nossa jornada, né, nosso retiro anual. E é muito bom estar aqui para gravar esse programa que foi especial para você, né, que nos acompanha pela TV Canção Nova, mas certamente, quem sabe, mais programas como esse externo vão acontecer aqui em Aracaju. Vamos ver se a gente consegue fazer mais programas assim, né, para você pela TV Canção Nova, tá certo? Então quero agradecer e quero acolher muito você que está nos acompanhando. Seja muito bem-vindo, você pelo canal do YouTube. Até faço um convite, convido você a mandar uma mensagem para mais pessoas, para que possam assistir esse nosso programa. Estamos na última semana já do mês de janeiro, né? Graças a Deus, o ano começou, minha gente. O ano começou. Com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos juntos, dando os primeiros passos desse novo ano. Vivamos bem, vivamos ele com intensidade. Quero acolher toda a equipe, agradecer pelo esforço de estar aqui rezando e trabalhando nos bastidores. Mas também o Ministério de Música está com a gente, o Rafael no violão, o Samuel no teclado, o Fabrício no contrabaixo, não, no carrom. É acostumado a dizer bateria, né? E foi pro contrabaixo. E no contrabaixo aqui, o nosso querido Rafael também. Obrigado, meus irmãos. Tamo juntos. Obrigado pelo esforço da gravação. No mês de janeiro eles tiveram folga do ao vivo, né? Vamos poder descansar um pouquinho. Mas em fevereiro a gente volta com um programa direto do estúdio da Canção Nova em Aracaju, tá certo? Muito bem. Começamos o ano, começamos o programa. E eu quero convidar você, claro, já a ajudar a Canção Nova. Nós estamos já no novo ano, é um novo tempo de campanha.
E você pode manter essa obra no ar, 24 horas evangelizando, rádio, TV, internet, obras sociais, sendo um sócio dessa obra. Se você ainda não é um sócio, acesse o nosso site clube.cançãonova.com, clube.cançãonova.com. Descubra a melhor maneira de se tornar um sócio da Canção Nova. Ajude-nos a chegar aos 100% nesse mês de janeiro, para começar o ano fechando a campanha, né? Faça o seu algo a mais também pelo pix.doação@cançãonova.com. E também você pode ajudar a Canção Nova adquirindo os nossos produtos de evangelização. O nosso site é o loja.cançãonova.com, loja.cançãonova.com, ou também ligando no 12 3186 2600. Camisas, vestuário, livros, acessórios e muito mais você encontra lá. Você ajuda a Canção Nova adquirindo esses produtos. E claro, vá até uma loja física também da Canção Nova, lá em Cachoeira Paulista, aqui em Aracaju, em Vitória da Conquista, em Gravatá, no Rio de Janeiro, São Paulo. Temos também lá em São José do Rio Preto, Campos dos Goitacazes, se não me engano, Belo Horizonte, Curitiba. São as nossas casas de missão espalhadas pelo Brasil inteiro. Fortaleza. Não deixe de estar em nossas casas de missão. Esteja atento aos nossos eventos, porque além de Cachoeira Paulista, nós temos eventos também no Brasil inteiro, né, nas nossas casas de missão. Aqui no Nordeste nós temos casa de missão em Aracaju, temos em Vitória da Conquista, na Bahia, temos em Gravatá, no Pernambuco, temos em Fortaleza, lá no Ceará, temos em Natal, no Rio Grande do Norte. E essas casas de missão têm as suas atividades semanais, assim como também eventos mensais, né? Aí nós temos também no Rio de Janeiro, temos Campos dos Goitacazes, temos São Paulo, São José dos Campos, temos em São José do Rio Preto, São Paulo capital, Lorena, tantos lugares, Curitiba, Cuiabá, Brasília, então Belém do Pará também, a Canção Nova chegando nesses lugares. Entra lá e no Instagram você procura Canção Nova Rio, Canção Nova São Paulo, SP, Canção Nova Aracaju, Canção Nova SJRP, São José do Rio Preto. Então você vai ali procurando, você que é das cidades próximas, para saber quais são os eventos que tem. Aqui em Aracaju, nós teremos o evento agora em fevereiro, no primeiro final de semana de fevereiro, não é? Dia 1º é um domingo, né? Então, semana seguinte, ou seja, dia 6, 7, dia 5, 6, teremos o nosso acampamento Livrai-nos do Mal, Congresso Livrai-nos do Mal, com as presenças de Padre Bruno Costa, Alexandra e também a Ana Lúcia. Você é convidado a estar conosco aqui na Canção Nova, em Aracaju, nesses dias, no primeiro final de semana de fevereiro. E, claro, não esquece de adquirir o seu ingresso para estar conosco nesses dias. As vagas são limitadas, entre em contato conosco. O nosso Instagram é Canção Nova Aracaju, está aí no GC, para você entrar no Canção Nova, lá na bio, né, nas informações, tem na descrição do Instagram, tem lá um link do Simpla, né, para você adquirir a sua pulseira, ou na nossa loja física aqui na Canção Nova Aracaju, tá certo? Muito bem, dados os recados, o último recado também para dar aqui é que está chegando aí o Carnaval, né? A Canção Nova de Aracaju não tem acampamento de Carnaval porque os missionários saem em missão. Então, se você deseja um missionário da Canção Nova em missão, entre em contato conosco também pelo nosso Instagram ou através do e-mail eventosaracaju@cançãonova.com. Eu ainda tenho vaga também para a gente fazer um show de evangelização nesses dias de Carnaval, tá certo? Vai ser uma grande bênção. E se você deseja um show comigo na sua cidade durante esse ano, já entre em contato. A agenda 2026 já está aberta, principalmente para shows, mas também para encontros. emanuel.estenio@cançãonova.com ou 12 981 80 4680, tá certo? Quero chamar aqui essa minha irmã mais uma vez, querida Kaline, venha para cá para a gente rezar junto. Vamos levantar aqui. Deus abençoe, bem-vinda. Ficou ali esperando, falando bastante, né? Seja muito bem-vinda. Obrigada. Sente aí, vamos rezar um pouquinho. Depois você vai trazer a palavra para a gente. Mas que alegria estarmos juntos e poder rezar juntos nesse lugar, né? Iniciando o ano. Como é que tem sido esses primeiros dias do ano para você, essa expectativa desse ano 2026?
Sempre no início do ano eu faço um retiro, né? No primeiro dia do ano. Tenho esse costume, né? De fazer, colocar, pedir ao Senhor uma palavra, como nós falávamos no programa passado. Então, pedir ao Senhor uma palavra, ter o direcionamento dele para o meu ano, para aquilo que eu vou fazer, para o meu trabalho, para a minha empresa, para a missão. Então, diante de tudo aquilo que o Senhor for me apresentando, vou colocando metas, né? E eu tenho vivido isso, né? Tenho feito, tenho buscado em Deus, tenho buscado me aprofundar na vontade dEle, né? Em discernimento, em tantas outras coisas na minha vida. É um ano muito especial para mim, 2026, né? E tudo que o Senhor prometeu, Ele vai ali realizando. Se Deus quiser, vai ser um ano de muitas e muitas e muitas bênçãos na minha vida, na nossa vida, na vida da Canção Nova também. Então, se você não fez ainda os seus projetos, se você não fez ainda as suas metas, não colocou ainda no papel, ainda dá tempo, faça. Se coloque diante do Senhor e pergunte para Ele qual é a sua vontade, Senhor, para a minha vida nesse ano. O que o Senhor quer que eu faça? Quais são os passos que eu preciso dar? O que eu preciso romper na minha vida? Que eu trouxe do ano de 2025 para o ano de 2026, às vezes mágoas, às vezes ressentimento, que você tenha lutado e não consegue se libertar, peça ajuda ao Senhor. Às vezes situações de vícios que você quer vencer nesse ano, peça ajuda ao Senhor. O Senhor quer nos libertar. Ninguém mais do que Deus quer que nós façamos a vontade dEle. Ninguém mais do que Ele. Então, se nós nos colocarmos à disposição, com o coração aberto, diante dEle, Ele vai nos dizer, né, Emanuel? Ele sempre fala. Sempre, sempre. Eu acho que a gente pode rezar nesse sentido, né? Clamando o Espírito Santo agora. Uma canção muito simples, muito antiga, mas que nos convida a viver algo novo. É hora da gente, de fato, começar um tempo novo na nossa vida. É hora da gente, de fato, começar uma história nova, escrever com o Senhor essa história nova, tomar posse, né, da nossa história nas mãos. Eu acho que, até peço mesmo a Deus, que a partir de nós que estamos aqui, a partir de mim, a gente viva a experiência de fato, pegar a nossa vida nas mãos, junto com Cristo, e viver uma vida de verdade, escrever uma história com o Senhor. Por isso, vamos clamar ao Espírito Santo, pedindo que Ele venha nos renovando. É bem simples a música. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Só isso. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. E me faz novo, todo novo, renovado em Jesus. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Com tuas palavras, peça agora ao Espírito Santo que te faça novo, que faça nova todas as coisas. Espírito Santo, como nós oramos com a igreja, enviai, Senhor, o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Renova-nos, Senhor, nesta hora, renova-nos nesta noite, renova neste exato momento o nosso pensar, o nosso ouvir, o nosso olhar, o nosso falar, o nosso sentir, o nosso agir. Renova a nossa mentalidade, renova os nossos sentimentos. Arranca, Senhor, arranca, eu te peço, tudo aquilo que é velho. Como a Kaline dizia, tudo aquilo que ainda te aprisiona, tudo aquilo que ainda te deixa paralisado ao passado, aquilo que não foi bom, que você ainda está aprisionado. Espírito Santo rompe, Espírito Santo faz novo, Espírito Santo renova nesta hora. Nós te pedimos, Espírito Santo, traz libertação,
faz-nos novos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra, e renovareis os nossos corações, e renovareis a nossa mentalidade, e renovareis os nossos casamentos, e renovareis a nossa vocação. Envia, Senhor, o teu Espírito. Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito Santo vem, Santo vem, Espírito de Deus. Renova as nossas forças, Senhor, a partir desse batismo no Espírito. Dá-nos, Senhor, coragem. Dá-nos, Senhor, a coragem de assumir o novo que o Senhor já fez em nossas vidas. De assumir, Senhor, a partir dessa experiência com o Teu Espírito Santo, todas as coisas novas que o Senhor já traçou para nós, que o Senhor já nos pediu. Todo rompimento, Senhor, com aquilo que é mal, com aquilo que me afasta do Senhor. Senhor, dá-nos a coragem de assumir a Tua vontade na nossa vida, Jesus. Dá-nos, Senhor, a coragem de nos levantar de lugares escuros, de lugares de lama, de lugares de pecado, Senhor. Dá-nos uma nova oportunidade, Senhor, a partir desse batismo no Espírito. Nos faz novos, Senhor. Renova as nossas vestes. Renova, Senhor, o nosso coração de tudo aquilo que nós trazemos, Senhor, como mágoa, como ressentimento, como falta de perdão. Vem, Senhor, transformando o nosso coração, tirando, Senhor, tudo aquilo que é sujo. Limpa-nos, limpa-nos, faz novo, Senhor, nos faz novos, Senhor. Nós pedimos que a ação do Teu Espírito Santo venha assim, Senhor, limpar o nosso interior, organizar o nosso interior, Senhor. Diante da bagunça que nós temos vivido, você até que tem atropelado esse início de ano, ainda está no mesmo ritmo, com as mesmas coisas, as mesmas manias, os mesmos vícios. Você tem atropelado esse início de ano e até as metas que você se dispôs a cumprir. Que você possa agora sentir o batismo do Espírito Santo, viver essa experiência. Que o Espírito Santo possa organizar a sua vida, o seu interior, os seus sentimentos agora. Nesse momento nós pedimos, Senhor. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transforma meu coração. Lava-me, Senhor, lava-me, Senhor, com Teu Espírito, pois meu coração ferido está. Lava-me, Senhor, com Teu Espírito, pois meu coração sujo está. Pensa, vem água viva, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Ó água viva, ó água pura, transforma meu coração. Eu quero convidar você a pedir essa graça ao Senhor.
Essa música, muito simples também, muito conhecida, ela permite que a gente ministre ela de várias maneiras. Que a gente ministre dizendo: lava-me, Senhor, cura-me, Senhor, liberta-me, Senhor, enche-me, Senhor. O que é que Deus hoje precisa fazer na tua vida? Peça ao Senhor agora. Peça ao Senhor nesse início de ano, nesse mês de janeiro que está quase terminando. Senhor, hoje eu quero ser batizado no Teu Espírito. Eu quero nesse ano 2026 ser mais carismático. Eu quero orar mais no Espírito, e muito mais do que apenas orar em línguas, mas orar em Espírito, em verdade, e ser conduzido pelo Espírito Santo durante todo esse ano. O que você tem pedido ao Senhor? Que Ele te lave. Você está se sentindo impuro, sujo? Que Ele te restaure. Você está como que rachado, cansado. Que Ele te fortaleça. Fortalece-me, Senhor. Que Ele te ressuscite. Você está morto, perdeu os seus sonhos, perdeu a esperança, perdeu até mesmo a fé em Deus, perdeu o amor pela vida. Está no começo do ano e você já está desesperado. Peça ao Senhor: ressuscita-me, Senhor, ressuscita-me, Senhor, os meus sonhos, ressuscita os meus sonhos, Senhor, ressuscita os meus sonhos. O Espírito Santo faz isto, purifica, enche, batiza, cura, liberta. Cantemos ao Espírito Santo: ressuscita-me, Senhor, com Teu Espírito, pois meu coração ferido está. Liberta-me, Senhor, com Teu Espírito, pois meu coração preso está. Cura-me, Senhor, diga: cura-me, Senhor, com Teu Espírito, pois meu coração ferido está. E todos juntos: batiza-me, Senhor, com Teu Espírito, pois minha alma sedenta está. Para terminar, clame: vem, ó água viva, ó água pura, fecunda meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Nós vamos para o nosso intervalo. Daqui a pouco a gente volta para rezar mais, cantando esse refrão, ciente que atrás de nós já está escuro, mas aqui atrás de nós tem um rio. Nós queremos mergulhar nesse rio que é o Espírito Santo. Queremos que o Senhor nos encha com água viva. Vamos cantando. Daqui a pouco a gente volta. Vem, água viva. Vem, ó água viva, ó água pura, transformar meu coração. Vem, ó água viva, ó água pura. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus. Acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo Ele pôs debaixo de seus pés. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está acima de Deus. Ninguém está
acima de Deus Ele reina. Ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, Ele reina. Acima de todo principado e autoridade está o Senhor Jesus, acima de qualquer poder e soberania e de todo nome que se possa nomear, não só neste século, mas também no que há de vir. Tudo Ele pôs debaixo de seus pés. Ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, Ele reina. Declare nessa noite: nada, nenhum homem, nenhum espírito maligno, nada está acima do nosso Deus. Pegue a sua voz, o seu braço e diga: vá. Ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, ninguém está. Ele reina. Ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, ninguém está acima de Deus, Ele reina. Ele reina. Ele reina. Ele reina, Ele é o Senhor, Ele é o nosso Rei. Estamos de volta com o programa Reinflama, declarando: ninguém está acima de Deus. Mais uma vez acolho você pela TV Canção Nova, que também está vendo a reprise, ou pelo CN Plus. Sabe que todos os nossos programas estão no CN Plus. Baixe esse aplicativo, se inscreva, para que você não perca nenhum programa Reinflama, nem outros programas também, e outras séries, filmes da Canção Nova, tá certo? Estamos de volta. Essa música aí está no nosso show Te Desejamos Deus, que você é convidado a levar para a sua cidade. Basta mandar um e-mail para emanuel.stenio@cançãonova.com. E agora nós vamos ouvir a palavra de Deus. O que é que a Kaline preparou para a gente hoje? Que o Senhor falou ao coração da Kaline, né? Vamos lá. O que é que o Senhor falou ao coração da Kaline hoje? Traz para nós essa palavra, minha irmã. Nós vamos então rezar e meditar João 11, que fala da morte de Lázaro. Então você pode pegar aí na sua casa João 11, Evangelho de João, capítulo 11. Diz o seguinte: havia alguém que estava enfermo, Lázaro de Betânia, do povoado de Marta e Maria, sua irmã. Maria é quem ungiu o Senhor com bálsamo e enxugou seus pés com os cabelos. E seu irmão Lázaro é quem estava enfermo. As irmãs mandaram avisar Jesus: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Ao ouvir isso, Jesus observou: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Jesus amava Marta, sua irmã e Lázaro. Quando então soube que estava enfermo, permaneceu 2 dias no lugar onde estava. Mas depois disse aos discípulos: vamos de novo para a Judeia. Os discípulos disseram-lhe: Rabi, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais de novo para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça, porque vê a luz.
Mas se caminha de noite, tropeça, porque lhe falta luz. Dito isto, acrescentou: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram: Senhor, se dorme, então ficará curado. Jesus falara da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que ele estava falando do sono. Jesus então falou abertamente: Lázaro morreu, e por causa de vós, a fim de que creiais, eu me alegro por não ter estado lá. Mas vamos lá até ele. Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: Vamos também nós, para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de uns 15 estádios. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao encontro dele, enquanto Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se estivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que quanto a tudo que pedires a Deus, Ele concederá. Jesus respondeu: Teu irmão vai ressuscitar. Marta disse: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. É interessante porque quando a gente lê sobre a ressurreição de Lázaro, nós nos detemos apenas na morte de Lázaro. Mas existem mais pessoas aqui que precisam ressuscitar, como nós clamamos também no início. Marta. E eu quero chamar sua atenção para Marta. Preste muita atenção. Marta pediu para avisar a Jesus. Olha, quando nós vivemos uma situação difícil na nossa vida, nós queremos os nossos amigos perto. E quando nós sabemos que existe um amigo que pode fazer algo por nós, nós esperamos dele uma resposta. E Jesus podia fazer algo pelo irmão de Marta. E olha como ela diz, olha como é o recado que Marta manda para Jesus. Ela diz: Senhor, ela não diz assim, olha, o meu irmão está enfermo. Não, ela faz até uma chantagemzinha emocional assim, diz: Senhor, aquele que tu amas está enfermo. Como quem diz: ei, a sua responsabilidade é sua também. E Jesus ouviu o recado de Marta. Veja, Jesus não ficou indiferente. Não é que o recado não chegou a Jesus. O recado chegou. Mas Jesus permaneceu no mesmo lugar. E quantas vezes na nossa vida, como nós rezávamos no início, há tanto tempo nós estamos fazendo uma oração, há quanto tempo nós estamos querendo algo de Deus, e parece que o Senhor não vem em nosso auxílio, parece que o Senhor não escuta a nossa oração, parece que Ele não nos ouve. Será que o Senhor está me ouvindo? Senhor, essa situação na minha casa, na minha família, com o meu marido, com os meus filhos, Senhor, o Senhor não está vendo? Aqueles que o Senhor diz que ama estão enfermos. Senhor, olha para a minha situação, o Senhor não diz que me ama? Estou enferma, Jesus. E o Senhor permaneceu no mesmo lugar, Ele não mandou recado de volta. Se você olhar na palavra, Ele não manda recado de volta. Ele permaneceu no mesmo lugar. E ali, mais embaixo, Jesus vai falando para os discípulos que Lázaro morreu. E quando Marta vem, então, encontram, Marta, e dizem que Jesus está chegando. Quando ela soube da chegada de Jesus, ela foi ao encontro dele e disse: se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Eu acredito que se houvesse um atestado de óbito, naquela época, Marta diria: causa da morte, a ausência de Jesus. Porque ela olha para Jesus e joga tudo para Ele. Se o Senhor estivesse aqui, isso não tinha acontecido. Se o Senhor estivesse na minha casa, isso não tinha acontecido. Se o Senhor estivesse na minha família, isso não tinha acontecido. E olha, gente, muitas vezes a gente se coloca na situação de dizer que confia em Deus, mas lá no fundo, lá no fundo, nós estamos revoltados com Ele. Se o Senhor tivesse me ouvido, se o Senhor tivesse feito, se o Senhor estivesse aqui, essa pessoa, minha mãe, meu pai não teria morrido, nós não teríamos passado isso, nós não teríamos passado necessidade. Mas nós nos esquecemos que o Senhor tinha um propósito maior. Veja, Jesus, Ele criou o cenário perfeito.
Ele esperou a morte de Lázaro. Ele esperou que os judeus descessem para Betânia. Ele esperou. E assim Ele faz na nossa vida. Ele tem um tempo certo para nós. Ele tem um tempo certo para nós. E Jesus novamente ressuscitou a esperança de Marta. Santo Afonso Maria de Ligório diz que seja na ação ou na permissão, tudo passa pela vontade de Deus. E que nós não devemos apenas aceitar aquilo que o Senhor nos propõe, mas escolher aquilo que o Senhor nos propõe. É totalmente diferente. Eu posso aceitar uma humilhação, mas eu posso também escolher. Senhor, eu escolho. Se o Senhor escolhe para mim, eu escolho. Senhor, se o Senhor escolhe isso aqui para mim, eu escolho. E nós partimos também daquilo que nós falávamos no início, se colocar à disposição, colocar o nosso sofrimento também nas mãos de Jesus, as nossas metas, aquilo que nós desejamos, trazer também as revoltas do nosso coração para o Senhor e dizer para Ele, Senhor, se o Senhor quer, eu quero. Jesus queria que Lázaro tivesse morrido. Por que você diz isso, Kaline? Porque Ele deixou que acontecesse, porque Ele tinha um plano maior, porque Ele foi ressuscitar e todos aqueles creram na ressurreição de Lázaro. Quantos foram convertidos a partir da sua vida, da sua decisão, da sua intimidade com Deus? Também o Senhor vai fazer e vai alcançar muitos a partir da sua fidelidade, daquilo que você vive com o Senhor, que transborda naqueles que estão ao seu lado. Que nessa noite você possa ter a certeza de que o Senhor está no controle de todas as coisas. Deixa o Senhor tocar o seu coração. Assim como Marta se deixou tocar por Jesus, assim como Marta acreditou quando Ele disse, eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim não morre nunca. Que você possa deixar, e nós pedimos, Senhor, que nessa hora o Senhor possa nos tocar, trazer de novo toda a esperança, tudo aquilo que está morto, adormecido, Senhor, dentro de nós, que faz com que nós busquemos outros caminhos, carências, que faz com que nós busquemos em pessoas. Vem, Espírito Santo de Deus, e eu convido você também a rezar nesse sentido, e pedir ao Senhor que cure o nosso coração até das desconfianças dEle, porque tudo na nossa vida, tudo é tudo, já dizia o nosso fundador, Monsenhor Jonas, tudo está sob o controle de Deus. Não é isso, Emanuel? Tudo está sobre a vontade de Deus. Uma palavra também que vai nos ajudar a viver esse ano, né? Porque vamos passar por situações como essa. A gente sempre tem, né? Eu sei que não gosto muito de falar, tem que escolher as palavras certas para dizer isso, né? Mas nós corremos um risco de, como evangelizadores, falar o que o povo quer ouvir, né? E desculpa, é uma evangelização um pouco muito protestanizada, né? Que é, vai dar certo, é a cura, esse ano é um ano da bênção, esse ano é o ano da prosperidade, esse ano, olha, você vai conseguir, esse ano é o ano da vitória, esse ano é o ano da... E de repente é o ano da pandemia, né? Que foi em 2020, eu me recordo muito, até mesmo na Canção Nova, né? Na missa da virada, esse é o ano da bênção, é o ano da vitória, aquele ano maravilhoso, Deus vai dar 10 vezes mais. De repente foi um ano difícil para o mundo inteiro. Ou seja, a gente vai rezar, vai proclamar, a gente crê, espera, porque a fé é justamente isso, é esperar aquilo que não se vê, né? A gente não pode deixar de querer a bênção, mas também o nosso coração tem que saber que pode acontecer situações como essa. Podemos perder entes queridos, podemos ter pessoas que vão estar doentes. E aí nós vamos talvez como Marta, né, dizer assim, Senhor, se tivesse estado aqui, isso não teria acontecido, né? Onde tu estavas, né? Mas eu tenho certeza que Deus sempre vai estar conosco, está perto de nós. Às vezes somos nós que nos afastamos dele. E até mesmo o silêncio de Deus, a permissão de Deus numa enfermidade, é presença dele, né? Deus também está presente no silêncio. Então que nesse ano de 2026 você não tenha receio de clamar a vitória, de proclamar palavras de bênção. Semana passada a gente cantava sobre isso, de dizer, esse ano vai ser uma bênção, esse ano vai ser poderoso, nós vamos vencer, esse ano vai ser um ano maravilhoso, minha esposa vai vencer essa enfermidade, minha família vai prosperar.
mas ao mesmo tempo com o coração em paz, porque se algo não acontecer, se ao contrário, mais do que isso, se aquilo que a gente quiser, estava proclamando, não acontecer, e se um mal acontecer, confia, permanece no Senhor, não desanime, porque, como nós vemos agora, Deus tem um controle, e talvez esteja nos planos dele permitir que isso aconteça, para que a sua glória se manifeste de forma mais poderosa, gerando conversão em você, na sua família, através da ressurreição de alguém que você ama. Então, que essa seja uma palavra também de fé e iluminação para nós nesse tempo. Vamos, é isso, cara. É isso. Nós precisamos aprender com o sofrimento, com as nossas dores, a colher frutos de conversão e de intimidade com Deus. Se aquilo que nós vivemos, eu tenho muito forte isso para mim, se aquilo que eu vivo de difícil, de enfermidade, de sofrimento, de dor, de humilhação, se isso ainda permanece, mesmo eu clamando ao Senhor, é porque eu ainda não colhi tudo aquilo que eu preciso colher dessa situação. Quando eu colher tudo, eu acredito que o Senhor vai mudar as coisas. Mas enquanto eu não viver tudo que eu preciso viver e assim ser espremida para poder dar o azeite, né? É isso aí. Enquanto não for tudo isso, o Senhor não vai mudar. E eu espero que Ele não mude, se não for da vontade dEle. O Senhor sabe de todas as coisas e nós confiamos. Faz a tua obra, Senhor. E o segmento de Cristo é o segmento da cruz. É o segmento da cruz. É o segmento da cruz. É um ano onde Deus vai estar com você. Só garanto uma coisa: se fores fiel até o fim, serás salvo. Persevere. Mas canta comigo assim, proclamando na fé que um ano será abençoado. Canta comigo assim: pela fé, pela fé, pela fé. Viva pela fé. Aumenta a tua fé. Pela fé. Como Marta, como Maria, cante pela fé. Se o Senhor estiver próximo de você, na tua casa, pela fé, na fé que você tem nele, pela fé, o mal não vai te tocar. Pela fé, e se te tocar, o Senhor vai te proteger e te guardar. Pela fé, cante, pela fé, pela fé, pela fé, o Senhor tem poder de te curar. Pela fé, o Senhor tem poder de proteger você para que você não fique doente. O Senhor tem poder de que, mesmo que você fique doente, você seja curado rapidamente. E mesmo que você não seja curado rapidamente, o Senhor tem poder de te ressuscitar. Pela fé, cante comigo. Os mortos ressuscitam. Os mortos ressuscitam. Cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Toda sua voz no Espírito, Senhor, aumenta a nossa fé nesta hora. E assim como o Senhor ressuscitou a fé de Marta, o Senhor ressuscitou a fé de Maria, e o Senhor ressuscitou aquelas pessoas que ali viram Lázaro morrendo, morto já há 4 dias. O Senhor depois ressuscitou o corpo daquele homem. O Senhor pode ressuscitar. O Senhor pode ressuscitar crianças que estão nas UTIs nesta hora. O Senhor pode ressuscitar casamentos que estão em crise e que estão para se romper neste ano 2026. O Senhor pode ressuscitar e dar um emprego ao desempregado neste início de ano 2026. O Senhor pode ressuscitar a nossa nação que tem esmorecido na fé, na esperança de que Tu és o Senhor do Brasil. O Senhor pode ressuscitar vocações, sacerdotes que estão desanimados, que estão tomados talvez pela depressão ou por algum vício. O Senhor pode ressuscitar vocações leigas, missionários que se perderam no caminho. Por isso, Senhor, nós cremos e declaramos na fé: os mortos ressuscitam. Neste ano 2026, os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas e nós profetizamos vida. Cante para terminar, vai. Os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida.
os mortos ressuscitam, cadeias são quebradas. Eu profetizo vida, eu profetizo vida. Um instante final, falta um minutinho, mas ore no Espírito, deixe que o Senhor ressuscite em você a fé, ressuscite em você algo nessa noite. Eu quero agradecer ao Senhor no final desse programa, por esses 4 programas que nós realizamos aqui, nesse lugar abençoado, santo, que é a Casa de Retiros, dos servos de Maria, do Coração de Jesus, essa comunidade. Senhor, obrigado pela vocação de cada uma das irmãs, dos irmãos. Abençoa todos os missionários dessa comunidade. Abençoa os meus irmãos da TV Canção Nova, os funcionários, os missionários, os voluntários do Ministério de Música, todos os que vieram pregar a cada semana aqui conosco. Que Deus abençoe a todos. E que seja um ano abençoado. Que seja um ano abençoado para mim, para você. Creia, deixe Deus reinflamar. Que aumente a fé em você. Obrigado, Kaline, Deus abençoe. Eu que agradeço, é uma alegria sempre estar com você aqui no Reinflamar. Obrigada. Eu que agradeço. Mais vezes no estúdio também esse ano, viu? Estamos terminando, diretora? Acabando já aí o tempo aí? Olha, fica nosso convite para toda terça-feira você acompanhar o programa Reinflama. E quem sabe nós iremos fazer mais vezes esse programa na área externa, na praia, em outros lugares. E quem sabe, como disse o meu amigo Wagner, você, se quiser que a gente grave um programa Reinflama na tua cidade, entre em contato. De repente a prefeitura pode ajudar e a gente grava aí um programa Reinflama na tua cidade, na tua paróquia, tá bom? Fala com seu padre e a gente vai conversando. Estou jogando essa possibilidade, né? Começamos aqui com Sergipe, depois Alagoas, Bahia. Quem sabe a gente vai, pagando os custos, a gente vai para gravar e divulga a sua cidade, a beleza natural da sua cidade também. Fica uma sugestão, tá bom? Um beijo no coração, minha gente. Valeu, minha gente. Até semana que vem, ao vivo no estúdio, se Deus quiser. Um abraço. Vou confiar em Ti, Jesus. Vou esperar em Ti, Senhor. Depositar a minha vida em Tuas mãos. Creia nisso, pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. Eu duvido você gravar os bastidores agora assim, sabe? Mostrando assim os bastidores no final. Vai mostrando os bastidores depois, pega as imagens aí do pessoal, lá dando um tchauzinho ali, pra filmando. E a gente canta mais uma vez, viu? Valeu, gente! Deus abençoe, vamos lá! Vou confiar em Ti, Jesus. Vou esperar em Ti, Senhor. Depositar a minha vida em Tuas mãos. Pois o melhor Tu tens pra mim. Eu só preciso acreditar e esperar. Feliz ano novo, minha gente! Começou 2026 e esperar. Espera, confia, Deus tem o melhor.